vamos falar agora sobre sequência de fios. A sequência de fios no sistema Damon tem uma particularidade. Ele é praticamente todo ele em fio retangular, coisa que no sistema tradicional nós usamos muito tempo fio redondo e o último é o fio retangular. Já começa aí a grande diferença, ok? Pois bem, essa sequência de fios, ela é ditada em fases, tá? Então nós temos a fase 1, que é a fase inicial do fio redondo, que é o fio 014. Ele fica em média 10 semanas. Ah, mas 2 meses e meio para eu ver o paciente? Não, depende. Se você tem um apinhamento menor, menos tempo. Se você tem um apinhamento maior, mais tempo. Eu já cheguei a deixar fio 014 4 meses na boca do paciente, de tanto apinhamento que tem. Então deixa ele trabalhar, não tenha pressa, não tenha estresse, tudo vai correr bem, tá? A duração desse processo pode durar até 3 meses, tá? Como eu disse, já fiquei até 4 meses esperando ele trabalhar. Às vezes com 1 mês eu já consigo colocar o 14 por 25, que é o próximo fio, tá? O que ele faz? Ele nivela a linha, ele inicia o desenvolvimento do arco, ele começa o processo de perímetro de arco, devolver o ideal que o apinhamento estragou, né? E resolve de 80% a 90% dos apinhamentos. Essa é a função do fio 014, ok? Bem, notem que quando eu traço essa linha amarela aí como diagrama, esse é o lugar ideal que teria que estar esses dentes. Então você vai verticalizar os molares e pré-molares. Você não vai fazer nada mais que isso. Você vai nivelar e alinhar, tá? Com um processo de leve expansão. O fio 14 não tem tanta força assim. Então esse dia de colagem do fio 14, que eu chamo de fase 1, é esse dia aqui que eu coloco o aparelho, né, superior e inferior, e já inicio. Sempre eu colo os dois arcos numa sessão só. A colagem é sagrada, nós vamos falar sobre colagem, vocês vão entender isso. E o fio inicial redondo no arco superior e inferior. Note que o aparelho vem com a guia de colagem. Essa guia de colagem me dá o senso de centro da coroa clínica, no sentido vertical com a raiz, e também eu tenho aqui o mensurador de altura. Esses guias têm umas marquinhas, como nós vimos em módulos anteriores que eu falei aqui, que é para definir a altura do bracket no dente. Não precisa usar posicionador, tá bom? Pois bem, aí você tira ele e coloca o fio no lugar. É esse o processo que a gente faz, tá ok? E a partir daí é esperar esse fio trabalhar. Fase 2. O que é a fase 2? É a fase de fios de alta tecnologia que nós chamamos retangulares. Começa pelo 14 por 25 Campernetai, superior e inferior, tá? O tempo dele gira em torno de 8 semanas, tá? 2 meses, 3 meses, depende do que você quer. E esse fio só entra se o fio 014 nivelou e alinhou bem. O fio 014 não nivelou e alinhou bem, não coloque o 14 por 25, ele não vai entrar. Se ele entrar metade dos dentes e outra metade ficar de fora, se tiver que fazer muita força para fechar a tampinha, não arrisque, você vai descolar o bracket. Deixa mais tempo o 014, tá? Tem situações que é tanto apinhamento e demora, o 014 não dá conta de tanta força que ele tem que fazer, ou esses dentes estão de tal maneira que não respondem às necessidades do nivelamento com o 014, e você não quer demorar tanto, coloque o 018 redondo com o Campernetai. É a única situação que cabe o 018 para receber o 14 por 25, ok? Pois bem, ele vai ficar em 2 a 3 meses de trabalho, conforme a situação um pouquinho mais, depende como está a inclinação de reborda, o 014 por 25 é o que define o diagrama, tá? E ele vai acabar definir o desenvolvimento do arco, né? Ele dá início ao desenvolvimento do arco, que o 14 deu aquele toque inicial. Inicia já controle de torque, é muito importante vocês entenderem que é o fio retangular, aqueles dentes mais inclinados para a lingual já vão responder a essa necessidade de torque. Resolve as rotações, o que o 14 e o 18 não conseguiu. O 14 por 25, aí que é o segredo, já resolve rotação rápido. Então ele nivela e alinha muito, muito rápido, né?
e completa o alinhamento e nivelamento iniciado pelo 14, ou, se necessário, se você usou o 18. É muito raro, tá? Ainda na fase 2, o fio de alta tecnologia 14 por 25, ele pode durar 2 a 3 semanas, né? Como nós falamos. Olha aqui, nesse período, você, quando vai tirar o fio, pode acontecer isso aqui, ó. Você tira o fio e, de repente, você olha e fala, mas peraí, ele é tão maior, né? O diagrama dele, que vem de pacote, que nós não usamos diagrama, nós vamos falar no momento oportuno dos diagramas. Veja aqui que ele abre lá atrás, né? Aí você pergunta, mas e se o paciente sumir, isso aí não vai abrir o arco lá atrás? Não, não se preocupe. A força de bochecha, a força de língua, a força do próprio dente no osso não vai deixar isso aí acontecer. Então não se preocupe, se o paciente demorar para voltar com 0,14 por 25, não vai estragar nada na boca do paciente, tá? Até porque as pesquisas mostram que a única área que praticamente não tem alteração significante é na região de molares, tá? A maior alteração no tratamento ortodôntico com físico permanentai é da mesial de molar para frente, tudo bem? Pois bem, nesse caso aqui, o 14 por 25 ficou em cima e embaixo. Note que o arco inferior ele está com o redondo, não é o 14 por 25, é um fio redondo. É o 18. Para acabar de anivelar e alinhar esses incisivos e receber o 14 por 25. O 14 por 25 superior aqui, ele já definiu forma de arco, ele já está dando um aspecto bonito no arco. Esse caso era muito apinhado, tá? Então, ele faz parte de um processo que você deixa ele trabalhar. O 14 por 25, às vezes, eu deixo mais tempo do que é necessário, muito mais de 3 meses. Porque ele me dá o perímetro do arco, ele diagrama de força leve, isso aí. Eu não tenho pressa nessa fase, tá? Que eu chego no retangular com a boca praticamente pronta. Continuando, embaixo vocês notem aqui que tem o fio 0,18. Por quê? O fio 14 por 25 não entrou aí. Então eu vou colocar um 0,18, melhorar esse alinhamento e nivelamento até que ele receba o 14 por 25, que eu consiga fechar as tampinhas. Aí eu dou continuidade ao processo. Tudo bem? Bom, ainda fase 2, 18 por 25 Kupernitai. Vocês notam que eu saí do 14 por 25 e fui para o 18 por 25. O tempo dele é em torno de 6 semanas. A duração de 2 meses. O tempo que eu digo é intervalo de atendimento, tá? Eu posso esperar 2 meses, depende da situação, eu espero um pouco mais. Nesse caso, por exemplo, exige muito torque. Então, quando eu vou tirar ele, se ele tem resistência ao sair, eu deixo mais um mês, tá? Se ele sai fácil, ele já fez a função dele e vou por fio mais grosso. Tudo bem? Ele expressa o controle de torques adicionais, ele já expressa bastante torque nessa fase, continua definindo o perímetro do arco, o desenvolvimento do arco, e você já pode administrar fechamento de espaços anteriores e tudo mais nessa fase. Aí entra a fase 3, que é a fase de maiores mecânicas. Nessa fase eu vou usar, se caso, depois do 18 por 25, você conseguir inserir o 19 por 25 de aço, vá ao 19 por 25 de aço. Provavelmente não. Pelo menos 60% a 70% dos casos você não consegue sair do 18 por 25 Kupernitai e colocar um fio de aço retangular. Use de intermediário o fio TMA. E eu gosto de usar o fio TMA como um approach, um preparo para receber o fio 19 por 25 de aço. Tá? Então o fio TMA é muito importante nessa fase. Qual o intervalo de atendimento? Em torno de 6 semanas. Eu coloco o fio TMA e marco daqui 2 meses. Não vou perder tempo em ver ele antes. Tá? Duração 5 a 6 meses. Quando que eu paro de usar o fio TMA? Toda vez que o paciente vem, você tira o fio TMA, coloca o fio de aço. Se o fio de aço entrar e você conseguir fechar as tampinhas sem forçar, adeus TMA. Deus que eu digo, vai para a ficha do paciente, você vai usar de novo esse TMA, você vai entender. Tá? Você vai finalizar torque. Fio retangular é essencial para finalizar os torques. Esses brackets são muito expressivos em torques. Tá? O torque realmente acontece. Consolida espaços superiores, aí você fecha espaço, você faz as mecânicas principais nesse fio de aço. Tá? Ajuste vestibular e lingual, ajuste de AP, é onde você define
as posições dentárias. Ainda nessa fase, você nota aqui que você, por exemplo, nesse caso cirúrgico, você define os torques. É no fio retangular. Você, caso não for essa fase de torques, vamos supor que você está usando mini parafuso embaixo. É aqui no fio retangular de aço que você define a posição final dos dentes. Não é em outro fio, tá? E você trabalhar com fio retangular, você tem certeza que dentro do slot tem aquilo que você esperava, tá? Então você trabalha o caso com mais tranquilidade, sabendo que o fio é 19/25 e o slot é 22/28. Você usou alto torque ou baixo torque aqui, você está tranquilo. Quer seja para cirurgia, quer seja para mecânicas com mini parafuso, tá? Buccal shelf ou IZC. Então, esse é o fundamento nessa fase TMA e aço. Tá? É onde você define o caso. Bem, e vem a fase 4, que é a fase de acabamento, que você vai usar os fios TMA. Então, por que os fios TMA e quanto tempo? Em torno de 2, 3 meses, você vai ver o paciente cada 4 semanas ou até menos. Normalmente 3 semanas, tá? E você detalha os acabamentos necessários. Então aqui tem um caso que está encerrado. Eu usei mini parafuso embaixo e voltei nos fios TMA para refinar o caso. Aqui eu não fiz nada de importante, nada de torque, nada de dobra, mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, o canino do lado direito, eu dei torque vestibular no canino. Eu vou fazer com o qual? O TMA, e não o de aço. Tá? O TMA responde bem às necessidades de torque, o TMA 19/25. Do lado direito, vocês notam que eu fiz uma dobra para instruir um pouquinho o canino, para dar mais guia no canino. Ele estava com a colagem errada. Tá? Nesse tempo eu não tinha o protocolo que eu uso hoje. Tudo bem? Então, de grosso modo, essas 4 fases nos dá um parâmetro de como funciona a sequência de fios no sistema Demon. Essa é a rotina do meu consultório há 16 anos. Tá bom? Uma coisa importante, principalmente nos casos de bracket transparente, o clear, ou mesmo os outros, você quer fazer uma limpeza de vez em quando, eu gosto de tirar os fios, principalmente com os pacientes que têm propensão a tártaro, e fazer um jateamento final. Tá? Eu tiro tudo da boca dele e jateio os brackets para ficar mais limpo. Casos de pacientes que você cola o clear e a resina dá essa manchada. Então eu uso o bicarbonato de sódio para seguir essa limpeza. Vejam só, o bicarbonato de sódio com o jato de ar, tem esse sistema de jatear, né? Ele é maravilhoso para fazer essa limpeza. Detalhe, jateia o bracket, não a gengiva, tá? Jamais próximo à gengiva. E é isso o recado que eu tinha para dar para vocês até agora de sequência de fios. Mas, ainda sobre sequência de fios, ainda sobre sistema Demon, eu vou falar mais um pouco agora, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como que esse fio funciona dentro do slot. Muito bem? Obrigado. Até a próxima.